Amém? Vamos chamar agora a nossa irmã Lucenice, que ela vai partilhar conosco o testemunho dela. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda, minha irmã. Muito obrigada. Sejam bem-vindos também, né? Muito bom estarmos juntos essa noite para partilhar esse momento de graça nas nossas vidas e, com certeza, na vida daqueles que vão estar presentes, junto conosco, rezando essa noite. Meus irmãos, minhas irmãs, olá, boa noite, mais uma vez. Vamos, nesse início, rezar uma Ave Maria, colocando a nossa vida nas mãos de Nossa Senhora, consagrando toda essa live, todo esse momento nas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Irmãos, é com muita alegria que hoje eu estou aqui, ansiosa, com certeza, né? Uma experiência nova na minha vida, o que eu estou fazendo, nesse tempo em que nós estamos todos, né? Vivendo essa experiência nova, esse novo, né? Antes a gente pregava olhando o rostinho de cada pessoa que está na nossa frente, e agora nós olhamos para nós mesmos, né? Então, é um tempo novo, mas que o Senhor possa tirar de cada um de nós aquilo que Ele necessita para que o Evangelho, para que a palavra de Deus chegue mais longe possível. Naqueles lugares onde muita gente não chega, a palavra de Deus, através da internet, pode chegar. Irmãos, como o irmão já falou, meu nome, né, é Lucenice Faustino Cunha. Eu moro aqui na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. Tenho 58 anos, com muita alegria. Sou viúva, mãe de 3 filhos, Francinice, Franciele e George. E já sou vovó. É uma alegria para mim, as minhas 3 netas, Maria Isabel, Maria Beatriz e Helena Luísa, o xodozinho, que é a caçulinha de 2 aninhos. Já caminho na RCC há 23 anos. Hoje faço parte do grupo de oração Filhos de Maria Santíssima, que acontece todos os sábados, né? Fora da época de pandemia, na Escola Monsenhor Mota, no Abolição 1, aqui em Mossoró. Estou, nesse tempo, coordenando o Ministério Diocesano de Oração por Cura e Libertação. Irmãos, eu fui convidada hoje a dar um pouco do testemunho, a falar um pouco daquilo que foi na minha vida a experiência de amor com Deus, né? Geralmente a gente dá o testemunho dizendo quem era antes e o que é que eu sou hoje, né? E o meu testemunho, ele já vem na minha caminhada desde mesmo antes de eu nascer. Porque o que me inspira na minha vida, né? Sou de uma família católica, minha mãe muito devota da Virgem Maria, de uma fé expectante, uma mulher guerreira, uma mulher de muita força, que dela eu trago muita coisa que hoje eu tenho na minha vida, né? O que eu sou hoje, com certeza, foi sendo gerado pelo exemplo da minha mãe. Quem dera que eu seja exemplo para os meus filhos, como a minha mãe foi exemplo para mim. Exemplo de fé.
Minha mãe se chamava Eunice. Já partiu, já está hoje namorada eterna no colo do Pai. Mas, para contar o meu testemunho, eu preciso falar um pouco da minha mãe. Para que as pessoas que muitas vezes perguntam para mim, de onde vem tanta fé? De onde vem essa alegria? De onde vem essa certeza? E vocês vão entender que isso é fruto do que eu recebi da minha mãe, do que ela me ensinou. A minha mãe, quando ela casou muito novinha, ela engravidou logo. Ela passou 5 anos, passou 5 anos para ter o primeiro filho. E era um sonho dela. Ela queria muito ser mãe. Só que quando ela teve o primeiro filho, ela teve dor ciática, ou momento do parto ou pós-parto, não dá para explicar direito, mas ela ficou totalmente tetraplégica, ela não tinha governo nem da sua própria cabeça. E minha mãe, pela medicina e pelo conhecimento até popular, era uma doença em que ela ia ficar naquela condição de vida pelo resto da vida dela. Não havia, não sei se já há um tratamento eficaz para dor ciática nesse caso, mas naquele tempo não havia um tratamento. Mas minha mãe, que nunca desistiu de nada na vida dela, perdeu a mãe com 7 anos de idade, então foi uma batalhadora desde criança. Ela acreditou em Deus e ela era devota da Virgem Maria. Ela tinha uma devoção linda por Nossa Senhora, e quando ela pedia algo a Nossa Senhora, ela já considerava que tinha recebido. E ela clamou a Virgem Maria, devota de Nossa Senhora da Conceição. Ela clamou pela cura dela, e 2 anos depois do acontecido, a minha mãe voltou a andar toda troncha, mas já era um milagre visto aos olhos de todo mundo, porque ela não era sequer para voltar a ter os movimentos da cabeça, né? E ela voltou a andar. E por perseverança, naquele tempo não tinha fisioterapia, mas ela sozinha, ela conseguiu voltar ao normal. Entre 2 e 3 anos desse acontecido, a minha mãe, ela ficou totalmente curada. Só que ficou com o medo que todo mundo colocava na cabeça dela. E aí é onde começa a minha história. Ela ficou com medo de ter outro filho, porque os médicos diziam para ela que se ela fosse tentar ter outro filho, ela iria ficar novamente tetraplégica. Boa noite, Aida. Deus te abençoe, irmã. E as pessoas diziam, eu disse, você não pode de jeito nenhum engravidar. Minha mãe é muito devota do Sagrado Coração de Jesus e do Sagrado Coração de Maria. Sempre lá em casa teve um quadro com as imagens. E ainda hoje eu tenho como relíquia no meu quarto o quadro dela com mais de 30 anos, já está perdendo até a cor. Eu oro diante dele. Ela me contou muitos anos depois, né, quando eu já podia entender, depois de adulta, que uma noite ela se ajoelhou diante do quadro do Sagrado Coração de Jesus e ela fez um pedido. Ela pediu para engravidar novamente. Ela queria ter um filho. E já consagrou, quando ela fez o pedido, ela já consagrou esse filho à Virgem Maria, a Nossa Senhora da Conceição. Eu pedi muito para não chorar, mas falar da minha mãe é impossível. Ela me consagrou antes mesmo de eu ser concebida a Nossa Senhora da Conceição. E também ela consagrou e fez uma promessa a São Raimundo.
sei se vocês conhecem a história desse santo. São Raimundo, ele é o padroeiro das mulheres gestantes, ele é o padroeiro dos parteiros, dos nascituros, dos bebês ainda por nascer, e dos ginecologistas. Eu não vou contar detalhes da vida de São Raimundo, porque no próximo quadro que a gente está fazendo, é segunda-feira, a vida dos santos, aí eu vou contar. Quando chegar a minha vez, eu vou contar quem era São Raimundo e por que minha mãe fez essa promessa a São Raimundo. E quando ela engravidou, todo mundo dizia, você é louca. Como é que você teve coragem de fazer uma coisa dessa? Você vai ficar aleijada? Ela dizia, vou não. Nossa Senhora permitiu que eu engravidasse. Eu me peguei com São Raimundo. Esse bebê que vai nascer vai ter o nome de Raimundo ou Raimunda. E eu não vou adoecer. E isso aconteceu. E surpresa para muita gente, o meu nome de batismo é Raimunda. O meu pai me registrou como Luzenice Faustino da Cunha. Foi um trato também que ela fez com São Raimundo, era só para batizar. E o meu nome lá na minha certidão de batismo é Raimunda. Mas, com essa realidade, a minha mãe teve 4 filhos além de mim, todos perfeitos. Minha mãe não voltou a ter a doença, a ter a dor ciática, nunca mais. Ela foi totalmente curada, porque Nossa Senhora não dá uma graça pela metade, não é isso? E eu cresci uma criança muito feliz, muito amada, muito desejada pelo meu pai e pela minha mãe, muito mimada. Meu pai me mimou até o dia que ele partiu. Mas aos 7 anos de idade, eu tive uma doença, que aí também foi a fé de minha mãe, e a partir desses passos da fé da minha mãe, a partir, desde lá da minha infância, que eu fui crescendo na minha fé. Minha mãe me ensinou, desde a infância, a acreditar que quando a gente entrega uma causa nas mãos de Nossa Senhora, a gente alcança. Pode demorar, mas a gente alcança. Aos 7 anos de idade, eu tive uma doença nas pernas. Não sei dizer que doença era essa. Não sei se ela me disse, não lembro. Mas eu lembro que eu sentia muita dor no meu joelho e começou a sair manchas pretas nas minhas pernas, nos meus joelhos. E os médicos já diziam que eu ia ficar aleijada, que eu não ia mais andar. Eu lembro da minha mãe e do meu pai, nas noites que eu tinha crises de dor, de joelhos ao lado da cama ou da rede, massageando as minhas pernas com óleo de gergelim, que eu não gostava, tinha raiva do cheiro de óleo de gergelim. Mas ela massageava os meus joelhos com óleo de gergelim. Ela fazia o sinal da cruz. E eu lembro até hoje a oração que ela fez muitas vezes. Mãezinha, minha mãe, ela chamava ela de mãezinha. Mãezinha, a senhora fez com que eu tivesse a minha filha saudável e não me deixou ficar aleijada porque a senhora quis que eu criasse a minha filha. Mãezinha, agora eu te peço, não deixe a minha filha aleijada. Não deixe que ela fique aleijada, mãe. Meu pai, muito devoto de Padre Cícero do Juazeiro, Padre Cícero, e ele pedia, e ele fez também uma promessa, e prometeu que se eu ficasse curada daquele problema das pernas, se eu não ficasse aleijada, se saísse aquelas manchas, que era horrível as manchas nas minhas pernas, se saísse aquelas manchas, quando eu tivesse totalmente
com as pernas limpinhas, ele me levava para Juazeiro para pagar a promessa, assistindo a missa lá na igreja. Eu paguei essa promessa com 10 anos de idade, porque eu fiquei milagrosamente, totalmente curada das minhas pernas. Nunca mais eu tive nenhum problema. Então foi essa fé da minha mãe, essa fé do meu pai, que gerou em mim, que gestou em mim a mulher que eu sou hoje. A mulher que tenho vivido muitas lutas. Aos 13 anos de idade, depois de já ter feito a primeira Eucaristia, tive a graça de fazer a primeira Eucaristia, ainda pequenininha, aos 8 anos de idade. Eu entrei no grupo de jovens, na capela de Santa Terezinha, morava lá perto, e entrei no grupo de jovens, de lá, passei a participar do grupo de jovens. Eu fui da primeira turma de catequistas da paróquia de Santa Luzia, lá na capela de Santa Terezinha, tendo quem nos acompanhava, tanto no grupo de jovens, como na catequese, era Padre Américo. Ele tinha assumido a paróquia logo antes, bem antes, um pouquinho. Ele já foi quem trouxe a catequese. Era acompanhada muito de perto por Dom Freire, que era um bem inestimável. Ele reunia nós jovens e nos catequizava. E toda a vida, a partir daí, eu fui descobrindo que eu tinha esse dom de evangelizar. Eu não me ocupava só das crianças, eu visitava a casa dos pais das crianças e eu evangelizava também. Mas a gente vai crescendo, né? E Deus me deu de presente, com 17 anos e meio, ainda muito jovem. Não foi o meu José, mas foi o meu Francisco. Francisco de Assis Cunha. Casei-me, fui orientada por Padre Américo, ele nos acompanhou durante todo o período de namoro, fez o nosso casamento, celebrou o nosso casamento, batizou meus 3 filhos, um homem que quem conheceu de pertinho sabe o carisma que ele tinha para nos conquistar e para cuidar espiritualmente das nossas vidas. Mas, como acontece com muita gente, comigo não foi diferente. Depois que eu casei, eu fui abandonando a caminhada, saí da igreja, comecei a trabalhar e não encontrava mais tempo para Jesus. Foi um tempo que eu considero um tempo de escuridão na minha vida, porque eu passava até de 6 meses sem ir à Santa Missa. A minha vida era trabalhar e me divertir com a minha família. Na minha cabeça, a gente não estava fazendo nada de errado, porque nós pegávamos os nossos filhos, íamos para a praia, íamos para o sítio, aonde tivesse um cantinho para tomar banho e para brincar e tomar cerveja, que gostava muito de cerveja. Confessando aqui minhas misérias também, fumava muito. Eu fiquei um bom tempo da minha vida, praticamente o meu casamento todo. Ia à missa, era muito fiel a Santa Luzia, nunca perdi uma procissão de Santa Luzia, de quem sou muito devota. 58 anos, 58 procissões, 59, que a primeira eu fui no dia 13 de dezembro, nasci dia 20 de dezembro na barriga de minha mãe. E nesse tempo, eu tinha aquela religião que a gente chama religião light, né? Fazia mesmo Jesus de farmácia. Quando a coisa apertava,
A gente ia para a missa, a gente rezava texto, mas era mais só divertimento mesmo. Mas eu digo uma coisa, meus irmãos, para cada um de vocês. Deus, ele tem um plano e um projeto na nossa vida. Na minha vida e na sua vida, ele tem um projeto. E esse projeto, ele se realiza. Basta que a gente dê uma oportunidade a Deus. Foi no ano de 1997, já com 17 anos de casada, eu já tinha passado pela experiência do Focolare, fui focolarina durante algum tempo. Isso me aproximou de Deus por um bom tempo, porque a espiritualidade do Focolare é muito bela, eu recebia a palavra todos os meses, e isso me foi trazendo-me de volta, e também a minha família, mais para uma vida mais ativa na igreja. 7 anos antes do meu marido falecer, ele adoeceu, e por causa da doença dele, a gente se afastou muito da nossa vida de farra, e começamos a ser mais fiéis na igreja, houve um retorno para a igreja. Mas aí começou um tempo de dor na minha vida. Mas aquela semente plantada em meu coração pela minha mãe e pelo meu pai, que não plantou só no meu coração, plantou no coração dos 5 irmãos. Aquela semente plantada naquele dia, ela continuava ali. Ela precisava florescer. E para florescer, Jesus teve que fazer uma transformação na minha vida. Eu peço a vocês agora, quem está com a Bíblia, para abrir a sua palavra em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 35. Nós vamos ler essa passagem e depois da continuação aqui no meu testemunho, vocês vão entender o quanto que essa passagem, ela é real em minha vida. Romanos 8, capítulo 8, versículo 35, a partir do 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome, a nudez, o perigo, a espada. Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matador. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou primeiro. Até aqui são palavras do Senhor, palavras da nossa salvação. A partir desse tempo de minha vida em que meu marido adoeceu, nós nos voltamos mais para Deus. Éramos muito bem casados. O meu esposo era o esposo sonhado por qualquer mulher. Nós tínhamos problemas como todo casal tem, mas nunca chegamos a brigar porque ele deu um motivo ou porque eu dei um motivo. Eram problemas de fora que entravam na nossa vida, que causavam às vezes alguns atritos. Um homem honesto, um esposo maravilhoso, um pai exemplar, que até hoje meus filhos podem ter orgulho do exemplo que o pai deixou para eles. Foram 7 anos de angústia, porque eu fui vendo o meu marido definhando. Mas esse tempo em que eu lá fora joguei os meus talentos fora, né? O tempo que eu fiquei fora da igreja e joguei
escondi, enterrei os meus talentos. O Senhor foi aflorando em mim o desejo de voltar para a igreja. Eu lembro que por um bom tempo eu ia à missa 2 vezes por dia. Olha o que é que Jesus faz com a gente. Porque a minha mãe só queria ir para a missa de 6 horas da manhã na catedral. Não tinha acordo com ela. Se eu não fosse com ela, ela ia a pé sozinha para a catedral. Já era viúva. Então, eu dirigia, eu tinha que acordar cedinho e levar minha mãe para a missa na catedral, depois passava na Cobal, fazia as compras dela e deixar ela em casa. Mas o meu marido não gostava de acordar cedo, nem meus filhos. Então, eu combinei com eles. Eu vou de manhã com a mamãe para a missa e vou à tarde com vocês. E por algum tempo, eu acho que eu paguei um pouquinho a dívida, porque eu ia à missa 2 vezes por dia. Passei quase 2 anos fazendo isso. Todos os domingos, nós íamos para a missa à tarde na Nova Betânia, na São Paulo. Eu, ele e meus filhos. No ano de 1997, estou dando uns pulinhos aqui na vida, né? Entre esse meio teve muita água, mas tem que pular um pouquinho. No ano de 1997, a minha irmã Lila, ela morava em Rondônia, veio passar umas férias aqui, e a cunhada dela chamou ela para participar do grupo de oração, que hoje a Aida coordena, Nossa Senhora de Fátima, aqui na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no Abolição 2. E minha irmã ficou encantada. Minha irmã recebeu naquele dia, acho que ela recebeu tudo que ela tinha que receber em relação ao amor que ela criou pela renovação carismática. Ela morava no interior, lá ela não ia ter isso, mas ela levou uma bagagem muito grande apenas com um grupo de oração, que ela participou e ela pediu a cunhada dela, casada com meu primo, para não desistir. Toda semana me chamar para ir para o grupo de oração. E toda semana a Toinha fazia isso. Toinha hoje é responsável por eu estar aqui. Ela não desistiu de mim. Deus não desistiu de mim, né? Ela passava, e lá do terreiro era guitarra. Lucenice, vamos hoje. E é interessante que parece aqueles bebinhos, né? Quando vai passando, bebe uma hoje. Ela não fazia isso. Ela dizia, vamos hoje. Vai ser muito bom o grupo de oração. E eu dizia, semana que vem eu vou. Olha, eu não lembro quanto tempo foi não, mas foi muito tempo. Mas, mais ou menos de dezembro até junho, antes ela já tinha me chamado muitas vezes, eu nunca dei nem atenção, mas o tempo mais firme que ela chamou toda semana foi esse. E ela chamou uma terça-feira, ela foi passando e gritou, ela gritava da rua, Lucenice, vamos hoje. Aí meu irmão foi, meu marido, disse assim, homem, vá, semana que vem vá. Pelo menos ela vai deixar de me chamar, você vai dizer que não gostou e pronto, e não vai mais. Eu tô certo, vou fazer isso. Jesus escutou as palavras dele. Só que ele nunca imaginou que Jesus também disse outra coisa, ela vai, mas nunca mais ela sai de lá. E eu fui, participei do meu primeiro grupo de oração, como todos fazem, né? Ali toda dura, tudo muito esquisito, oração em línguas, tudo muito esquisito. Mas eu vivi a minha primeira experiência de arrebatamento no Senhor naquele grupo de oração. Não foi uma oração de batismo no Espírito Santo, mas foi no testemunho. E por isso que eu gosto de dar meu testemunho. Eu sempre dou meu testemunho. Porque foi num testemunho que eu fui arrebatada. Eu sei que eu posso dizer o nome, não pedir permissão, mas eu posso dizer o nome porque é uma mulher muito santa. Ainda hoje está no grupo de oração, que é Kiara. Ela deu um testemunho, eu não lembro, sinceramente, qual foi o testemunho. Mas eu lembro do que eu disse depois do testemunho. Eu olhei para Jesus e eu disse, Jesus, se o Senhor faz isso por essa menina, até sei aquela coisa menosprezando, se o Senhor faz isso por essa menina, uma menina,
Se o Senhor faz isso na vida dela, eu quero para mim. E de hoje em diante, nunca mais eu vou faltar a esse grupo de oração. Porque eu quero receber do Senhor o mesmo que essa menina recebeu. Eu não sabia o que era. Espírito Santo, né? Mas eu fiquei fiel. Todas as semanas eu estava lá no meu primeiro grupo de oração. Nossa Senhora de Fátima. Isso aconteceu em 1998. Foram 2 anos de caminhada, de uma experiência maravilhosa em que cada dia eu queria mais, eu sempre queria mais, eu queria aprender mais, eu queria beber tudo aquilo de uma vez. Sempre fui muito apressada na minha vida. Mas no dia 31 de maio de 2001, o Senhor permitiu que eu passasse por uma dor muito grande, mas que essa dor não me tirou da presença de Deus, ao contrário. Dia 31 de maio, às 15h30, na hora da misericórdia, Deus levou o meu esposo, o meu amado. E hoje, sempre que eu escuto uma canção que diz assim: Deus cuida de mim, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não perceba, porque Deus levou o meu esforço, o meu chão, o meu tudo. Foram 3 anos de depressão profunda, porque eu fiquei doente. Quando ele morreu, eu estava muito doente. Eu tinha tido umas convulsões e eu tinha lapsos de memória. E era tão sério que meus filhos lembram, principalmente a minha filha mais velha, que às vezes chegava em casa, eu não tinha feito o almoço porque eu tinha esquecido. Eu perdi a minha profissão, eu era contadora, e por causa disso eu perdi a minha profissão, mas eu tinha meu esposo, ele me dava tudo. Ele procurava preencher a minha vida. Mas de repente eu não tinha mais nada. O mundo para mim tinha se acabado, tinha se esvaziado. A minha depressão estava tão profunda que as minhas irmãs queriam me internar. E graça de Deus, o Senhor cuidou de mim. Eu ainda não era discernida. E 15 dias após a morte dele, a coordenadora do grupo de oração, na época Jarcilene, sei que ela lembra disso. Quem não lembra da mulher que gostava de dar testemunho? Ela ligou para mim e disse: Luzenice, quarta-feira você venha para o grupo de oração na nossa reunião, que nós vamos fazer o seu discernimento. E eu disse: não, eu não tenho condição. Eu não tenho nada para dar. Eu acabei de perder meu esposo. Eu estou numa tristeza e uma angústia profunda. Eu não vou. E ela disse assim, palavras que eu gravei até hoje. Jesus pediu para que eu fizesse o seu discernimento, porque ele disse para mim que essa era a única forma de salvar a minha filha. Naquele tempo, naquele dia, eu não entendi. Por que era a única forma dele me salvar? Porque a partir do momento em que eu fui discernida, e a palavra que o Senhor me deu no meu discernimento foi Eclesiástico 2, todo carismático conhece. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme no temor, prepara a tua alma para a aprovação. Eu também não entendi essa palavra.
Eu caminhava no grupo de oração, mas eu não tinha feito nenhum seminário completo. Ela foi ousada em fazer meu discernimento por obediência a Deus, e eu fui fazer também por obediência, porque eu não podia deixar que essas palavras, a única forma que eu tenho de salvar a minha vida. E eu, nesse processo de depressão profunda, eu feri muita gente. Feri a minha mãe. Eu era amarga, azeda. Eu feri a família do meu marido. Pessoas maravilhosas, que ainda hoje amo de paixão e sei que sou muito amada pela família dele. Mas nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Porque toda a vida eu fui muito comprometida no que eu faço. E quando eu assumo, eu faço. E eu ia para o grupo de oração me arrastando. E quando eu não ia, ela mandava me buscar em casa, ela mandava o ministério de intercessão e rezar por mim. Eu fui carregada nos braços pelo grupo de oração Nossa Senhora de Fátima durante 3 anos. Aliás, 2 anos. Porque com 2 anos eu já saí para coordenar um grupo de oração. Para vice-coordenação de um grupo de oração. E daí eu não parei mais. Mas esses 2 anos foram de preparação. Aonde eu fui mergulhando. E eu costumo dizer que eu fui batizada no Espírito Santo pelo sofrimento. Porque desde então, essa palavra de Paulo faz parte da minha vida. Se eu fosse contar detalhe por detalhe, teria muito tempo. Porque em todos os momentos dessa caminhada estava presente a Virgem Maria. E era nela que eu me apegava. E era nela que eu chorava. E foi através da Virgem Maria, da oração da Virgem Maria, a minha mãe prostrada de joelhos, noites e noites e noites e noites, rezando para Nossa Senhora me tirar daquele quadro de depressão. Um dia ela chegou em casa, na minha casa, e disse assim: você se levanta e vai cuidar da sua vida, porque Nossa Senhora hoje falou através de Luzia Santiago para mim. Eu estava chorando, pedindo a ela que cuidasse de você, que tirasse você dessa situação. Mas Luzia Santiago disse: fique tranquila, porque Jesus levou o esposo dela, mas ficou lá no canto dele. Ela vai saber e ela vai poder perceber, e foi isso que aconteceu. A partir daquele dia, eu escutei a voz da minha mãe, e mesmo ainda, sofrendo muito, não é fácil sair de um quadro de depressão. Não é fácil, porque quando a vida é muito difícil a gente sair da depressão. Mas eu fui caminhando todos os dias. Passei por vários momentos de doença. Passei muita necessidade, que por causa do meu problema de doença, eu não conseguia arrumar emprego. Tentei de todas as formas arrumar um emprego. A minha cunhada, que trabalhou comigo, que se formou comigo, queria me dar um emprego, mas na minha profissão eu sabia que eu não podia trabalhar. E eu procurei emprego em tudo que foi empresa, mas não me davam emprego, porque como entender que uma contadora, 12 anos depois, dentro de um escritório de contabilidade muito conhecida, de repente, vai procurar um emprego de vendedora numa loja, até mesmo de cozinheira. E eu tive que quebrar esse orgulho dia a dia, porque o pior de tudo é o orgulho. Porque eu não queria me entregar, que saí de um padrão de vida, passei para cá. Por muitos dias, eu acordava de manhã e eu dizia: Nossa Senhora, a Mãe do Céu, ela me acompanhou em todos os minutos durante todos esses anos. Muitas vezes eu acordava de manhã e eu olhava e eu dizia: Senhora, hoje não tem. O que eu vou dar a meus filhos? Mas até a hora do almoço, a providência chega. Mas quando eu fui caminhando dentro do grupo de oração,
E eu fui pegando gosto pela missão. Eu comecei a pregar, mesmo passando a noite chorando, porque foram muito tempo. Depois de 3 anos, meu filho entrou num processo de drogadição, e eu chorei mais aí 7 anos, até Nossa Senhora libertar meu filho da drogadição. Ela libertou ele. Meu filho é livre. Ela libertou ele, ela ressuscitou ele. Cabe em outro testemunho. Ela me deu meu filho de volta. Mas quando eu pensei e fui chamada a pregar, e eu não sabia. Mesmo tendo sido catequista, a gente recebia aqueles livrinhos, e era mais naqueles livrinhos mesmo, naquele tempo. Eu não sabia manusear a Bíblia. Eu não tinha intimidade com a Bíblia. E eu dizia assim: Jesus, eu quero. Se o Senhor quiser, eu quero levar o teu evangelho aonde o Senhor me enviar. Nesse tempo eu ainda não era do Ministério de Oração por Cura. Eu era da intercessão. Mas eu dizia: Jesus, eu quero tanto, mas como é, Jesus? Se eu começo a ler uma página, quando eu chego no final da página, eu não sei mais o título da página. Como, Jesus, que eu vou aprender? Como que eu vou ser pregadora um dia? Como que eu vou levar o teu evangelho? Mas o Senhor coloca esse fogo dentro do meu coração, esse desejo dentro da minha alma. Então, Jesus, eu vou fazer um acordo com o Senhor. Eu sempre fui assim, de conversar muito intimamente com Jesus. Porque minha mãe também fazia isso. Ela me ensinou. E eu fiz um combinado com Jesus. Eu disse: Jesus, eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler tudo. Eu vou começar a ler a Bíblia. Eu vou devorar essa Bíblia. Eu vou mastigar. Vou ruminar. Aí vai ficar tudo guardado na minha cabeça. Quando eu precisar, o Espírito Santo me lembra. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Porque eu ainda tenho lapsos de memória. Eu já fui muito curada. Especialmente quando eu precisei, quando Deus me curou por milagre, eu tomava Ridantal. E eu precisava trabalhar à noite. E o Ridantal impedia. E eu pedi um milagre a Deus para deixar de tomar o Ridantal. Então melhorou muito, porque eu já não fiquei muito lesada, né? Porque essas medicações deixam a gente um pouquinho lesada. Então ficou mais fácil para que eu pudesse estudar a minha palavra. Até hoje, eu não deixo de ler a palavra, eu não deixo de estudar, porque eu preciso guardar aqui. E eu assistia pregações, eu assistia Canção Nova, mas eu dizia: Jesus, eu preciso. Eu preciso que o Senhor guarde o que eu estou lendo na minha mente, Jesus. Irmãos, eu cumpri a minha parte. Estou cumprindo até hoje. E até hoje Jesus está cumprindo a parte dele. Porque às vezes quando eu vou fazer uma pregação, eu digo: Jesus, o que é que eu vou pregar? Aí Jesus vai lá, né? O Espírito Santo vai lá, porque a gavetinha está cheia de palavras, né? E ele vai lá na minha mente e me mostra isso. E eu vou buscar. E muitas vezes durante as pregações, eu não costumo muito lembrar capítulos, versículos. Nem que livro está a passagem, mas na pregação eu lembro. Na pregação o Espírito Santo me lembra. Mas é tudo graça. É tudo graça de Jesus. Porque um dia, quando eu estava estudando a palavra de Deus, eu li uma passagem que diz assim, está lá em Mateus 21, 22. Quem quiser marcar, pode marcar. Se pedires com fé em oração a ele, ele vos alcançará. Aí eu digo: ah, Jesus,
Bem que minha mãe dizia. E eu peço com fé. Quando meu filho estava naquela situação, todo mundo sabe, eu costumo dizer que eu vivi o lado oposto de François. François era o dependente e eu sou a mãe de um dependente. Eu pedia muito a Jesus, passava noites e noites de joelho rezando pela salvação, pela libertação do meu filho. Foram 7 anos de luta. E um dia eu estava lendo e eu encontrei lá em Mateus 17, 21, uma passagem que diz assim: há certas espécies de demônio que não são expulsas, a não ser por muito jejum e oração. Eu digo, agora sim. Muito bem, Jesus. Agora o meu filho vai ser liberto. E eu não conto o tempo que eu fiz jejum e fiz oração. Mas o meu filho foi liberto da drogadição para a honra e glória de Jesus. E eu fui vivendo essa experiência de batismo no Espírito Santo pelo sofrimento mesmo. Eu sou batizada pelo sofrimento em cada época da minha vida, em cada tempo. Em 16 de janeiro de 2016, eu tive chikungunya e por causa da chikungunya eu descobri que estava com câncer. De todos os sofrimentos da minha vida, o câncer foi um dos mais difíceis. Em todos os sentidos, porque primeiro eu fui a filha que disse à mãe que estava com câncer e que não teria mais jeito. Depois eu fui a mãe que disse para os meus filhos que eu estava com câncer. Meus irmãos, é uma doença cruel e traiçoeira. Eu comecei a minha caminhada em busca de tratamento, porque de início a minha mama começou a sangrar e a minha filha que estava fazendo medicina na época dizia, mãe vá para o médico, mãe, pode ser câncer. E em julho de 2016 eu fiz a minha primeira cirurgia de retirada de material para biópsia. E no final de julho eu recebi o resultado. Como tinha lutado muito com a minha mãe com câncer, eu conheço muitas palavrinhas, né? Neoplasia, esses nomes assim. E quando eu vi lá o resultado da minha biópsia, eu vinha com a prima minha no carro, Francilene, que é do meu grupo de oração. Ela vinha dirigindo. Eu olhei e disse, Valha, eu estou com câncer. Enquanto a gente está esperando o resultado da biópsia, é como que a gente está com a espada assim, ó. Quem passa por isso sabe que a espada pode vir ou não vir, né? Mas quando a gente recebe a biópsia, a espada entra. E eu disse, nós íamos para o médico, para o Dr. Martins, para apresentar a biópsia, mas eu disse, antes de ir para o médico, vamos apresentar essa biópsia ao médico dos médicos. Fui para a Catedral de Santa Luzia, coloquei aquela biópsia em cima do sacrário lá, naquela bancada que tem, no altar, bancada, me perdoe, lá no altar. E eu disse, Jesus, aqui está. Eu só tenho um pedido a lhe fazer. 2. Que eu não perca nenhuma gota desse sofrimento que eu vou passar. Porque não tem quem passe por um câncer de menor ou de maior proporção que não passe pelo sofrimento. Porque só a angústia de saber que está com câncer já é um sofrimento grande. E eu entreguei todo aquele sofrimento a Jesus e disse que eu não perca nenhuma gota desse sofrimento. E eu ofereci aquele sofrimento
tudo que eu ia viver pela cura e libertação do meu filho amado, que hoje é muito doente e que precisa ser curado, ter um encontro com Jesus. Eu disse, Jesus, eu ofereço todo esse sofrimento. E quando fui saindo, eu estava tão nervosa, levei uma queda muito grande, me espatifei no chão. E quando eu caí, eu disse, Jesus, me levanta. Não deixe que eu caia nunca mais. No dia 16 de novembro de 2016, no dia 4 de novembro de 2016, eu fiz a minha mastectomia com esvaziamento. Mas eu digo a vocês, e dou testemunho, de quem me sustentou durante toda essa caminhada, as horas estão passando, quem me sustentou. E eu sou muito grata a Deus, porque Deus me curou daquele câncer. Por muitos momentos eu passei dores muito grandes, eu tive um infarto, um pré-infarto durante, eu tive queda de plaqueta, precisei tomar sangue. Eu dei muito trabalho à minha família, meus irmãos, minhas filhas que estavam cuidando de mim, sabe quanto trabalho eu dei a elas? Porque a gente perde, a gente não tem paciência com nada, aquela quimioterapia nos tira tudo. E durante todo o ano de tratamento, eu pude viver a maior experiência de amor de Deus na minha vida durante o câncer. Por isso que eu digo, nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a dor, nem a tristeza, nem a doença. Nem a decepção, nada poderá, desde que você entregue tudo nas mãos de Deus. Eu lutei muito para não murmurar, para não reclamar, porque eu não queria perder as gotas do sofrimento. Porque eu oferecia pela minha missão, por aqueles que me confiavam. No dia em que eu soube qual o tratamento que eu ia fazer, quimioterapia, radioterapia, eu recebi o convite de Maxwell para coordenar o Ministério Diocesano. E eu chorava a noite todinha e dizia, Jesus, como? Que eu vou coordenar o ministério, eu vou fazer quimioterapia, eu vou fazer radioterapia, como? E o Senhor mandou ler o livro de Davi todinho. Eu fiz um cerco de Jericó de final de ano e li o livro de Davi todinho. E no final o Senhor disse, eu te darei homens e mulheres segundo o meu coração. Assim como ele disse com Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. E eu te darei. E ele me deu. Eu não coordenei o Ministério de Oração por Cura e Libertação durante 2 anos, dentro do tratamento de câncer, sozinha. Eu só coordenei porque cada irmão da Renovação Carismática Católica, de grupo de oração, segurou na minha mão, me carregou no colo, rezou por mim. Eu vivi 2 experiências lindas, onde Jesus disse e me deu a certeza, eu estou com você. Quando eu comecei a tomar a 2ª etapa de quimioterapia, eu sentia muita dor. Era de 7 a 8 dias, até 10 dias, que meus ossos pareciam que estavam sendo triturados, eu não tinha lugar na cama, nem na rede, nem no chão. Eu pedi permissão a ela para dizer esse testemunho hoje e ela me deu. Era de madrugada, por volta de 4 horas da manhã. Tem uma irmãzinha nossa que todos os dias, nesse horário, bota bom dia. Sabem quem é, né? Todos os dias ela nos dá bom dia, não é isso? Daniele, de Governador do Cé Rosário. Eu tinha passado a noite todinha com muita dor. E naquela noite eu já não consegui mais a rede, mas aí eu deitei no chão, estirei meu rosto no chão e comecei a dizer, Jesus, eu já não aguento mais.
Eu já não posso mais, o Senhor saiu de vez da minha vida, o Senhor me abandonou, Jesus. E meu telefone começou a chamar no WhatsApp. Eu disse, meu Deus, quem está falando comigo essa hora? E que eu olho e estava lá, bom dia, minha irmã, a paz esteja contigo. Minha irmã, eu hoje acordei mais cedo, porque Nossa Senhora me acordou para rezar por você e mandou lhe dizer. Ela lembra disso? Naquela hora eu me senti em dor. Mas eu senti naquela dor uma alegria tão grande, porque eu vi. Jesus estava comigo. Ela não me abandonou. Ela não me abandonou. Por muitas vezes as pessoas ligavam para mim, passavam mensagem. Pessoas que eu nem conheço da renovação. Irmãos, eu digo uma coisa a vocês. Eu quero morrer sendo renovação carismática católica. Porque esse movimento, há 20 anos, 22 anos, quando eu entrei, me sustenta, me carrega no colo, me dá carinho, me dá amor. Toda a presença do amor de Jesus na minha vida vem através da renovação carismática católica e da minha família. Das minhas duas famílias. A minha família de sangue e a minha família RCC. No dia da misericórdia, vou contar mais esse testemunho. No dia da misericórdia, eu desejei tanto ir para a missa. E eu já acordei dizendo, Jesus, eu queria tanto assistir a missa hoje. Queria muito, Jesus. Mas eu tinha acabado de ter o pré-infarto. Não havia a menor possibilidade de eu ir assistir a missa. E eu passei o dia todinho com esse desejo de assistir a missa. Tenho uma irmã minha de coração, Josi, irmã de Carlos Ribeiros. A Ribeiro todo mundo conhece. Quando Josi acordou de manhã, o Senhor disse para ela, você hoje vai assistir a missa por minha filha Luzenice. E ela disse que passou o dia inquieto porque ele perguntava, não vai não? E à tarde, quando ela foi para a missa na São José, quando ela se ajoelhou na hora da Eucaristia, ela, depois que comungou, ela comungou na minha intenção. Quando ela disse que quando ia na fila da comunhão, Jesus disse, você está comungando pela minha filha Luzenice. Eu precisaria de uma noite toda para contar a grandeza de Deus na minha vida, o quanto que Deus é maravilhoso. Eu me emociono, mas é pelo amor de Deus por mim. Não sou nada, não sou ninguém, mas Ele me ama. Quando ela fechou os olhos, fez a oração, que abriu os olhos, olhou para o altar. Ela me viu de joelhos em cima do altar, uma luz muito grande saindo do sacerdote. Ela disse que brilhava no meu rosto e eu estava ali de joelho com a minha roupa de ministra da Eucaristia. Jesus fez com que ela viesse me contar, porque naquele dia eu precisava comungar. Irmãos, eu perdoe por chorar, mas não tem como você ser tão amada por Deus e não sofrer. Chorar. Não é de tristeza, é de alegria. Porque quando ela chegou, que me contou tudo, eu senti que eu tinha comungado. O desejo de ir para a missa passou, porque eu senti que eu tinha
como um gato. Fiz o meu tratamento, tenho a biópsia que fiquei curada. Esse ano passado, eu passei pelo susto de novo, mas Deus me curou também. E hoje, eu posso dizer, como verdade da minha vida, eu vou pedir para os meninos cantar uma música que eu pedi para eles. A gente vai encerrar com essa canção. Porque ela se faz verdade em todas as etapas da minha vida, até o dia de hoje. Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba. Deus cuida de nós, não há o que temer e nem desanimar. Não há o que temer, nem desanimar. Você está comigo? Canta assim, canta. Comigo, porque Ele me ama. Você está comigo? Canta agora, canta. Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. Mais uma vez essa canção no início. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, Deus cuida de nós. Não há o que temer e nem desanimar. Deus está comigo, porque Ele me ama. Deus está contigo, porque Ele te ama. Amém. Louvado seja Deus por tudo que foi partilhado. Muito forte o seu testemunho, Luzenice. Uma bênção, né? Louvado seja Deus por tudo que ela falou, né, meus irmãos? Tenho certeza que atingiu muitos corações, porque atingiu o meu, né? No início, quando ela falava sobre a gravidez da mãe dela, que teve aqueles problemas, eu também tive muitos problemas, já tive 2 abortos, tenho muito medo de engravidar. Então, o Senhor sempre insiste em falar comigo. É pro São Raimundo, viu? Quê? Se pegue com São Raimundo. E Nossa Senhora, os dois juntos, foi 5 que eles deram à minha mãe, viu? Então, Luzenice, muito obrigada pelo seu sim. Foi uma bênção. Quem agradece sou eu.